Alô? Alô? Opa! Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Animados? Com frio? Muito bem. Hoje quero pensar com vocês que eu creio que é alguma coisa que fica muito forte dentro do nosso coração, que a gente, assim, tem o desejo. É bom a gente ter os desejos, não é verdade? Qual o desejo que você tem hoje? O que você gostaria que pudesse acontecer na sua vida, talvez na sua família? Qual é o seu desejo? Meninas, vocês gostariam de casar? Sim, sim. Rapazes aí, gostaria, né, de encontrar uma princesa? Cadê? Ó, estão aí as princesas, viu? Mas tem dentro de nós algo que, assim, é muito forte, aquele desejo de eu ser usado por Deus. Aquele desejo de que eu seja um instrumento de Deus para que uma outra pessoa seja abençoada, para que Deus me use de alguma forma. Isso é muito forte dentro dos nossos corações, na nossa vida, na nossa caminhada. E eu quero, à luz desse tema, uma vida usada por Deus, gostaria de olhar dois textos bíblicos. Um se encontra em Colossenses capítulo 3, versículos 17. Colossenses 3, 17. A tecnologia nos deixou preguiçosos, né? Quem é que trouxe Bíblia aqui? Ok, muito bem. Quem trouxe a Bíblia no celular? Mas nem está aberto aí, viu? Tá aí, né? Ok. Está aberto, mas está lá no WhatsApp, está lá. Está aberto, mas não falou em quê, né? Muito bem. Olha só o que diz esse texto de Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Parece tão simples, né? Mas ele é tão profundo. Desafia os nossos corações para o motivo da nossa existência. E tudo o que fizerdes. Aqui, o autor, que é Paulo, né? Ele vai num lugar que é assim: seja em palavra. Porque nós somos muito palavra, né? Não é verdade? A gente tem pessoas que é muito palavra. Fala, né? Se parar de falar, acho que dá um tirico-tico, né? Seja em palavra. E também tem muita gente que é muito de ação, né? Às vezes não fala muita coisa, mas age muito. Tem pessoas que não gostam de falar, mas gostam de fazer. Mas Paulo está incluindo aqui, seja em palavra, seja em ação. Olha só o que ele nos orienta aqui: fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nesse grande universo, tem um desafio aqui para a gente fazer
dando graças a Deus Pai. Não é dando reclamação, né? Não é dando murmuração, mas dando graças a Deus Pai. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, um pouquinho, o próximo livro, capítulo 4, versículo 7. Olha só o que diz. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui tem uma coisa especial, que é o chamado de Deus. Você sabia que Deus te chamou? Se você não sabia, está aqui, ó. Deus nos chamou para uma coisa muito especial. Aqui fala que é para a santificação. Não é para as impurezas, mas para a santificação. Muito bem, em cima desses dois textos, quero pensar com vocês que quantos cristãos, quantas pessoas têm o desejo profundo de fazer algo para Deus. Se você tivesse recursos, tivesse força, tivesse, sei lá, qualquer outra coisa, que você pudesse fazer alguma coisa para Deus, o que você faria? Você já pensou nisso? Na minha mocidade, uma coisa que eu pensei que eu gostaria de fazer a Deus, no meu pouco tempo de fé, sabe o que era? Era fazer parte daquele projeto Rondon. Acho que muita gente na minha época sabe o que é isso. Eu queria ir lá para Amazonas, num barco, para poder atender a população ribeirinha. Até tentei vestibular de odontologia. Isso, mas Deus teve outros planos. Muitas e muitas pessoas com aquele desejo profundo de fazer alguma coisa para Deus. Gostariam de que as suas vidas fossem instrumentos nas mãos de Deus. Você gostaria disso? Gostaria que minha vida fosse um instrumento nas mãos de Deus. Talvez pensando assim, gostaria de me envolver em atividades, fazer alguma coisa, não ser somente um espectador, mas sim um cristão que faz alguma coisa. É isso que está em muitos corações. Também é verdade que juntamente com isso, alguns sentimentos que têm deixado muitos cristãos frustrados, desanimados, sem nenhuma atuação. Vou dizer algo aqui pesado. Esse sentimento, com certeza, traz contentamento, traz satisfação para uma pessoa. Satanás. Porque ele está conseguindo deixar o maior número possível de cristãos
frustrados e sem compromisso. Paulo, ele traz uma perspectiva totalmente diferente quanto ao chamado de Deus. E ele me chamou e ele te chamou. Ele me chamou para algo muito específico. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor. Aí a gente olha para Deus e fala, acho que o Senhor está enganado. Como? Luiz, ser pastor? É isso que passou pela cabeça. Passaram-se os anos, mas uma convicção ficou e está até hoje. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Deus me chamou. Agora, se fosse avaliar, é capaz, não é capaz, é bom, não é bom, é isso, é aquilo, tal, tal. Eu estava fora faz tempo. E eu estou e sou um pastor, é pela graça e misericórdia de Deus. Só uma coisa que eu quero, não atrapalhar Deus. Mas tem pessoas aqui que foram chamadas que não são pastores. Eu estou vendo aqui um monte de gente chamada por Deus. E quando Deus o faz, Ele faz de um modo muito particular. Ele olha para você e chama. Uma coisa que quando a gente olhou o texto, nessa perspectiva que Paulo traz, uma perspectiva diferente, ele diz assim, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Quando a gente agarra isso, mesmo a gente sendo falho, a convicção que fica dentro de nós, do chamado de Deus, aqui nesse caso, para a santificação, para uma vida que agrada o coração de Deus, é teu chamado. Aí você pode falar, pastor, eu não consigo. Pastor, não dá. Já titubeei, já tropecei. É claro. Acontece. Se você me perguntar, você teve vontade de algum dia largar o pastorado? Não foi só um dia, não. Muitos. Teve vontade? Tive. Podia ter sido dentista. Podia ter ganhado muito dinheiro. Sei lá se ia ganhar, porque eu nunca fui, né? Mas podia. Sabe qual era o meu sonho? Comprar um barco. Não, barco não, lancha. Queria pescar. Hoje, né, Ciro, nós temos um barquinho de alumínio, motorzinho, tal. Não chegou a lancha ainda, né? Mas olha, irmãos, esse é o chamado que Deus fez a mim. E Deus faz um chamado a cada um de nós, é seu. Na mesma carta, olha só, aqui em Tessalonicenses, afirma o seguinte, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, capítulo 4, versículo 3, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não se preocupe com esse assunto, perguntar para Deus, é ou não é da sua vontade? Tipo, alguma coisa que a gente fala, será que é da vontade de Deus eu ir para lá? Será que é vontade de Deus isso? Quanto a isso você não precisa preocupar, porque a palavra está dizendo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está expresso ali de maneira bem clara o mandamento da santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Nessa perspectiva de Paulo, nós vamos perceber claramente que a ênfase maior é no ser e não no fazer. Essa é a maneira que Paulo enxerga. É isso que é o importante. Não é fazer, mas primeiro, à luz da palavra de Deus, primeiro é ser. Diferente da nossa maneira de enxergar. Não é verdade? Para os grandes e importantes cargos, é o quê? Capacidade, aquilo que você fez, sua experiência. Nós vemos isso acontecendo muito por aí, que a aprovação, o incentivo, é em primeiro lugar naquilo que você faz e não naquilo que você é. Às vezes você recebe 10 pela sua organização, eficiência, qualidade. É isso que aparece. Mas ninguém vai dizer alguma coisa para você que é assim, organizado, eficiente, produz muita boa qualidade. Ninguém vai dizer, olha, o jeito que você falou com aquele lá machucou a pessoa. Talvez não vai falar o que você fez e o que você falou denegriu aquela pessoa. Mas pode ser que, mas o importante é crescer. Não importa outras coisas. Percebe a diferença? Nós precisamos cuidar com isso. Em 1 Tessalonicenses 4:8, Paulo fala claramente: quem rejeita estas coisas, que coisas? Coisas relacionadas à santificação, não rejeita o homem, mas rejeita quem? Rejeita a Deus. Quem deixa isso de lado, quem não dá importância, que sinaliza, de certa forma, uma rejeição, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus. Por quê? Deus é santo. Irmãos, não é que fazer não seja importante. É importante. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é o principal. De jeito nenhum. Se fazer é o mais importante, eu e você, nós estamos correndo o risco de sermos cristãos hipócritas, com valores do mundo e não do reino de Deus. Corremos esse risco. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos cristãos que vão ser conhecidos pelo que fazem e não pelo que é. Não é isso? É isso que o mundo está vendo? Será que é isso que o mundo quer ver? Num coração assim, de querer fazer em vez de ser, vai haver constantes sentimentos de comparação com as outras pessoas. Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, e fica entre nós aqui, tá? Ninguém vai espalhar, não. Alguma vez você bateu aqui, ó? Oh, mas é bom mesmo, hein? Nossa. Meu pai e minha mãe não errou. É bom mesmo.
entrou na faculdade e nem fez cursinho. Não fala, mas lá dentro tem um negócio que fica mexendo. Você é muito bom, você é boa mesmo. E quando sentimos assim, o que a gente faz? A gente olha para os outros. Olha para aquele lá que está fazendo o cursinho, 6 anos, já quase é uma universidade, né? Não entra, mas não entra. Irmãos, percebe o perigo que fica instalado ali? O mundo quer ver cristãos que são, não aqueles que só fazem. Num estilo de vida assim, e em primeiro lugar é ser e não fazer, nós queremos observar algumas coisas, eu quero deixar aqui algumas dicas. Se a gente faz força nessa direção, intencionalmente, a gente quer isso do coração de Deus para a minha vida, e eu me coloco, me submeto à vontade de Deus, e eu peço a ajuda dEle para essa caminhada. Olha só uma coisa importante: fique longe do pecado. Quilômetros, fica longe. Não é essa só a questão de matar, de roubar, de adulterar. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Uma pequena lista que vai nos ajudar a perceber algumas coisas que muitas vezes está levando o cristão a ser escravos e, em consequência disso, vai produzindo destruição. 3, 8 e 9 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira. Tem alguém aqui que fica irado fácil? Tem gente que está com coragem. Eu. Sobe o sangue e sai de perto. Estava aqui, ó. Era. Nós somos, acho que já falei isso para vocês, somos em 5, né? Um já faleceu, mas era assim. Para mim não perder, se alguém viesse assim, só relaxe. Eu tinha que ir lá e eu dava um safanão. Porque o Nietzsche, o mais velho, não podia perder. Olha só a ruindade que tinha dentro da gente. Foi isso que me levou aos pés de Cristo. Foi isso que me levou a pensar isso que está dentro de mim. Falei, meu Deus do céu, Luiz, tu é ruim demais. Para que isso? E percebe, quando a gente luta, nós não consegue vencer. Sabe que está errado. Sabe que não é a coisa certa. Mas por que não consegue largar disso? Ira. Indignação. Às vezes assim, a gente se indigna por coisas que a gente nem precisa se indignar. Maldade. Alguém já fez alguma maldade aqui? Percebe? Está aqui, ó, dentro de nós. Na frente da minha casa tinha um morro bem grande, embaixo era a estrada. Aí eu estava cavando, fiz um buraco mais fundo que a minha perna, botei uns gravetinhos, umas folhas, botei terra em cima e fiquei escondido lá para ver o primeiro que passasse. E olha só a molecagem.
O vizinho meu lá da frente, sei até o nome dele, seu Garcia. Ele fez assim, ó. Olhei assim, o que você está fazendo? E se alguém cair e quebrar a perna? Aí eu já fui lá e enterrei tudo de novo, né? Irmãos, percebe? Maldade, fazer para ver alguma coisa acontecer de ruim. Maledicência. Graças a Deus a gente não tem problema com esse negócio, né? Linguagem obscena do vosso falar. Ou na igreja de jeito nenhum. Eu estou me lembrando, acho que uma vez eu contei aqui que eu chamei um irmão de igreja, hein? Estava apanhando goiaba, e ele viu a mesma goiaba que eu, mas ele era mais rápido, né? Pegou lá, ele olhou, sabe quando faz aquela carinha de sarcasmo? Seu molão, né? Quase falando assim, não falou, mas... Aí eu olhei para ele e falei, seu viado. Aí eu fiquei sabendo que tinha alguma, não sei quem foi aqui que voltou para casa e falou, pai, mas o que é viado? Aí o pai, se vire, você explica aí, né? Mas era, você vê, estava na igreja, mas, olha os palavrão. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seu feito. Quando nós temos Cristo na nossa vida, essas coisas não podem ficar juntas. Por quê? A palavra fala aqui, porque a gente foi despido do velho homem. A roupa suja foi tirada e a gente foi revestido de um novo homem. Fique longe do pecado. Segunda dica, apegue-se à palavra de Deus. Está aqui. Apegue-se a ela. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Olha, legal. Agora eu vou desafiar você. Comece a praticar. Porque se a gente lê esse livro como se apenas um livro, você vai só ganhar conhecimento. Mas quando a gente vê isso aqui como palavra de Deus, e a gente começa a praticar, ela entra em nós. E esse poder que tem a palavra aqui, acho que você já ouviu falar que a palavra de Deus tem poder, mas você fica, cadê? Não tem poder nenhum. Claro, né? É só aqui na cabeça. Mas quando você começa a viver o que essa palavra de Deus diz, aí transforma em poder para as nossas vidas. Então, apegue-se a ela. Não fique só pensando que vai ser só para o meu conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela apresenta princípios para a vida. E claro, certamente leva para a vida. Vai ficar claro para você, muito claro. Você vai enxergar, mesmo que seja míope, mesmo que tenha astigmatismo, mas você vai enxergar claramente a vontade de Deus para a sua vida. E você sabendo a vontade de Deus para a sua vida, eu vou praticar, eu vou viver isso, e olha só o que vai acontecer. Bênção de Deus. Não tem como não ser diferente. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala assim, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Agarre-se a isso. Não é só ficar sabendo, mas obedeça a palavra de Deus. E às vezes, ou claro, não é às vezes, não vai ter conflito no sentido de que, será que é isso ou será que é aquilo? Minto ou não minto?
Porque se eu mentir, eu escapo. Se eu não mentir, tenho risco de perder até o emprego. Minto ou não minto? E aí, o que você decide? O que você decidiria? Você obedece a palavra de Deus, você não mente, você pode perder o emprego. Mas olha só, tem bênção de Deus. Se perde aqui, você ganha aqui. E quem sabe, ganha até coisa maior. Por quê? Porque é promessa de Deus. Então, a gente não titubear. Às vezes está na rodinha de piadas, né? Então, às vezes você conhece uma lá que você quer soltar, né? Solto ou não solto, né? Você fica naquela luta, tal. Mas aí daqui a pouco você fica tão animado e não percebe. Você soltou a coisa lá, falou coisa que não devia falar. E depois, interessante, né? Depois que fala, arrepende. Mas aí, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação. A sua palavra levante as pessoas, edifique as pessoas. Dá vontade de soltar uma palavra para pisar, não é verdade? Às vezes dá. Às vezes um xingamento. Uma palavra que às vezes é uma palavra de morte. Para alguém, para filho. Alguém já escutou dos seus pais assim, falando? Seu burro. Você nunca vai ter sucesso na vida. Você é um coitado. Tudo que você faz dá errado. Está vendo, seu... E pior de tudo, né? Ainda compara. Está vendo seu irmão? Esse... Irmãos, olha só. Fique longe do pecado. Apegue-se à palavra de Deus. Porque quando isso começa a fazer parte da nossa vida, aí se torna um instrumento para poder abençoar outras pessoas. Essa é a segunda dica. Terceira dica. Fique longe de ser um mau testemunho. O que é isso? Você foi salvo por Cristo para andar em santificação e servir a esse Jesus. E isso se dá principalmente no lugar onde você convive e até dentro da igreja. Você tem uma grande responsabilidade na igreja e na sociedade onde você vive. Eu também, nós devemos exercer uma influência positiva entre nós irmãos e principalmente lá fora, lá no mundo. Deve ser um bom testemunho, não só naquilo que faz, mas principalmente naquilo que você é. Eu acho que eu contei para vocês. Fui visitar uma pessoa, convidei para vir para a igreja. Por que eu convido para vir para a igreja? Porque eu acho legal. Igreja é um lugar muito legal. Às vezes o pastor pega pesado, né? Que nem hoje, né? Pega pesado. Mas é legal, as pessoas são super bacanas. E eu achava também, porque lá na minha igreja tinha menina muito bonita. Estava cheio de menina bonita lá. Mas eu convido. Por quê? Porque é muito joia. Mas essa pessoa falou, pastor, lá eu não vou não. Aí eu como pastor já vou. Ué, mas por que não vai? Porque eu vou lá
e aquela pessoa está lá, nossa, obrigado. Tem gente que fica até olhando se o meu nariz está escorrendo ou não. Obrigado, gente. Essa pessoa falou, lá eu não vou, pastor. Por quê? Por causa daquela pessoa. Para mim ser como ele é e vai para a igreja, eu prefiro ficar aqui em casa. Fique longe de ser um mau testemunho. Última dica, entrega-te a Deus. Por quê? Porque nós precisamos de Deus. Eu e você, nós sabemos que com a nossa capacidade, é uma luta. Mas olha só que coisa especial. Aquele que vive em mim, quem é que vive em você? Não é o Cristo ressurreto? Ele tem poder para te capacitar a vida que Ele pede para você viver conforme a palavra de Deus. Você olha assim, não vai dar não. Perdoar aquela pessoa, mas never, jamais, zetai. Não vou, não consigo, não vou. Não vai conseguir mesmo, por tua força, vai morrer com esse negócio. E quando morrer, teu rosto vai ficar tudo enrugado, porque não perdoou. Por quê? Pela força nossa não consegue, não é verdade? Você vai se depara até lá dentro, você fala, eu preciso, mas não consegue. Você lembra e aquilo aparece, e aquilo te toma. Mas esse Cristo que vive em mim, Ele tem poder suficiente para me ajudar a vencer isso. Se você não quer isso, claro, Ele não vai te obrigar. Mas se você quer, Ele vai ser teu companheiro. E Ele vai te ajudar. E vai vencer em nome de Jesus. Entrega-te a Ele. Deus não vai usar um vaso cheio de imundícia. Para Deus usar, é preciso esvaziar esse vaso. Quando nós esvaziamos o coração dos ídolos, dos pecados, Deus vai encher, vai purificar. O que vocês acham? Vai encher de quê? Ou com o quê? Espírito Santo. Deus enche com o Espírito Santo de Deus. E quando Deus enche o coração do homem do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não é que não vai ter luta, mas nessa ação de Deus, Ele vai começar a produzir milagres na sua vida e através da sua vida. Quando Deus purifica e Ele enche, Ele também usa. E você vai ser uma bênção. Por isso que a gente olha lá atrás, né? Quando foi falado para Abraão, "Se tu uma bênção". E essa frase vem ecoando até hoje. Aí, por exemplo, você olha para o Hugo, aí alguém vai falar, nossa, esse irmão é uma bênção. Olha só, não existe coisa mais divina. Ele olha para, nossa, essa pessoa, pastor, é uma bênção na minha vida. Não há coisa melhor quando Deus nos usa. Você ser um instrumento para poder abençoar outras pessoas. Uma vez eu falei aqui, se você recebe 5 de Deus, você pode abençoar 5 pessoas. Você pega essas 5 bênçãos e abençoa 5 pessoas. Você fica até sem o seu, mas você abençoa outras 5.
Ou você pode abençoar até 4. Você fica com um e abençoa 4. Mesmo que você fica com 4, mas você abençoa uma outra pessoa. Esse é o princípio da bênção. Deus nos abençoa para nós abençoarmos outros. Aí está um grande desafio para cada um de nós. A disposição de a gente entregar tudo nas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisa saber que nada, mas nada, nada, nada vai substituir Ele nas nossas vidas. Sabe qual é o sinal de que alguma coisa está substituindo Deus nas nossas vidas? Quando aquilo se torna primeiro. É o sinal. Esvaziar para Ele poder encher. Como vai encher a nossa vida se a nossa vida está cheia de muitas outras coisas que não é Ele? Como vai encher se a nossa vida está cheia de pecado que desagrada o coração de Deus? Então, nesta manhã, queria deixar aberto este convite, esse desafio. Coloque sua vida no altar de Deus. Caminhe em santidade. E Ele vai te usar pelo que você é. Amém? Deus nos ajude. Quando a gente fala, reparte essas coisas, irmãos, não é fácil. Até para aquele que está falando com vocês hoje. Não é fácil. Mas uma coisa eu sei. Aquele que está vivendo em mim é maior. E eu me submeto a Ele. E eu creio que Ele tem poder para me usar. Eu fico pensando, como é que, nossa, vai usar Luiz? Tem gente aí muito melhor. Mas não, irmãos. Deus nos ama. E quando Ele morreu por mim e por você, não foi assim por atacado. Ele olhou para você do jeito que você é. Eu vou dar a minha vida por você. Amém. Vamos orar? Então eu quero deixar, coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você não sabe nem como fazer isso, né? Mas fala para Ele, uma boa coisa, fala para Ele. Senhor, coloco a minha vida no Teu altar. Eu estou aqui, eu quero dizer uma coisa para o Senhor nesta manhã. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a caminhar em santidade. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. O Senhor me conhece, tem pessoas que me conhecem. E eu sei que para o Senhor tem esperança, mas talvez para outra pessoa pense que não tem mais esperança. Mas, Senhor, eu estou nas Tuas mãos e eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E eu não quero ser mais usado. Eu quero que eu seja uma bênção. Eu quero que o Senhor me use para abençoar, não para amaldiçoar. Obrigado, ó Deus, a Tua fidelidade. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer e está fazendo isso, para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, com gratidão no coração, no nome de Jesus.
Amém. Amém.